Terceira aula sobre a ditadura civil-militar no Brasil. Então, na aula passada, nós vimos um pouco sobre o chamado milagre econômico, um período em que o Brasil abriu para o mercado estrangeiro, para o mercado internacional, empresas norte-americanas se instalaram no Brasil, mas aí nós tivemos alguns problemas em que parte desse lucro, a maior parte do lucro, inclusive dessas empresas, iam para os seus donos, para o dono dessas fábricas, portanto, ia para fora do Brasil, de maneira que não adiantou muito para a economia, já que a riqueza não ficava aqui. Então, o que ajudou foi na questão de gerar emprego, isso de fato aconteceu, as empresas vinham, geravam emprego. Por outro lado, o salário era muito baixo. Com o salário baixo, as pessoas não conseguiam comprar, com o baixo consumo, as empresas não produziam e com a baixa produção as empresas então demitiam. De forma que um crescimento que ocorreu nesse milagre econômico, com o passar do tempo, começou a declinar. Então nós vamos continuar um pouco nessa linha e vamos ver como que isso ajudou a enfraquecer o regime militar. Então, tudo por conta da economia. No final do governo do Médici, então, o consumo interno estava esgotado. Portanto, o Brasil estava estagnado economicamente. Aqueles 14% do milagre econômico ruiu, caiu, porque nós não temos, as pessoas dentro do país não têm a menor condições de comprar o básico para a sua sobrevivência. Quem respirou por muito tempo nesse momento era a classe média, mas agora também ela já estava no limite. Aquele milagre econômico se esgotou rapidamente. E aí, o que apareceu foi uma galopante inflação. O preço dos produtos cresceram mais uma vez. E vamos lembrar aqui, gente, inflação, o aumento de preço, ela acontece em qualquer economia. Mas, numa economia saudável, isso aqui é uma regra que eu já expliquei para vocês em outros momentos, mas é importante vocês saberem disso, porque isso retornará em outros momentos. Numa economia saudável, nós não podemos ter ao mesmo tempo, teoricamente, inflação e desemprego. Por que isso? Porque, vejam, teoricamente os preços sobem porque tem muitas pessoas querendo comprar. Então, quando a demanda é muito grande, o preço sobe, tá certo? Porque aquele produto se torna escasso. Para que essa demanda aumente, as pessoas precisam ter dinheiro para comprar. Então, as pessoas estão comprando bastante, por isso o preço sobe. Para que as pessoas possam comprar, ter dinheiro o suficiente para comprar, significa que elas têm renda. Portanto, elas precisam estar trabalhando, elas estão empregadas. Então, como estão empregadas, elas possuem renda, como têm renda, elas consomem, como está todo mundo consumindo ao mesmo tempo, o preço pode subir. Agora, o problema é quando nós temos um crescimento do preço, uma inflação que não é causada pelo consumo. As pessoas não estão comprando porque não têm dinheiro e mesmo assim o preço sobe. Tá certo? Então, esse é um grande problema da economia e que diversas vezes assusta o brasileiro, porque esse problema da inflação ela vai e volta com uma certa frequência na história do Brasil. Porque a inflação, quando aumenta o preço dos produtos, significa que as pessoas estão perdendo o poder de compra. Então, um dinheiro que num determinado momento dava para comprar um carrinho de compra, depois, no futuro, esse mesmo dinheiro não é suficiente para comprar nem meio carrinho de compra. Isso porque o preço dos produtos aumentou demais. Então, com isso inicia um processo de estagnação econômica. A economia começa a travar, a economia começa a ficar cada vez mais complicada. Para piorar a situação, ocorreu lá no Oriente Médio um conflito entre árabes e israelenses. E aí reduziu a oferta de petróleo. Portanto, o Oriente Médio é um grande produtor de petróleo. Eles vendem petróleo para o mundo. Por conta de conflitos armados ali, conflitos entre eles ali, entre Israel e os árabes, eles não tiveram condições de oferecer em grande quantidade esse petróleo. O que aconteceu então? O petróleo ficou escasso, ficou raro o petróleo. Tudo que é raro, logo fica caro. Então aumentou ainda mais o preço do petróleo. Então veja,
E no Brasil, naquele momento, 80% do nosso petróleo era importado. Portanto, isso afetou bastante o preço dos combustíveis, que consequentemente aumenta o preço dos transportes, que consequentemente aumenta o preço de qualquer produto, uma vez que esses produtos precisam ser transportados da fábrica para a distribuidora, das distribuidoras para os mercados. Portanto, o aumento desse petróleo influenciou no preço do transporte, que fez com que tudo ficasse ainda mais caro, que já estava caro, ficou ainda mais caro. Então, o custo de vida no Brasil aumentou rapidamente, e bastante, inclusive. E aí, os apoiadores do regime militar, a classe média brasileira, começaram a questionar o regime. Então, enquanto se falava de tortura, enquanto se falava de censura, enquanto se falava de suprimento da democracia, de eliminação da democracia, a classe média brasileira não se incomodou. Agora, quando começou a afetar o seu bolso, quando começou a afetar a economia, aí sim a classe média brasileira se incomodou. E aí vai começar a retirar o apoio do governo militar. Então, essa política econômica do governo militar arruinou, declinou, o milagre era falso, e aí desgastou as imagens dos governos militares. Eles eram tão incompetentes quanto os civis que ocuparam os cargos antes deles. Então, iniciou um processo de abertura, uma lenta redemocratização do país. O AI-5, que nós vimos nas aulas anteriores, mais o agravamento do regime a partir de 68, a censura acontecia em larga escala nos meios de comunicação. Então, nos jornais, como eu já disse para vocês, havia os censores nas redações para aprovar previamente as notícias. E as obras culturais também, como, por exemplo, letras de música, peças teatrais, livros, todas podiam ser censuradas e vetadas se não fosse de acordo com aquilo que os censores e o governo estabeleciam. Mas, apesar da censura, surgiram algumas músicas, algumas canções de protestos, que utilizavam de metáforas para enganar o censor, que, convenhamos, muitos desses censores eram militares e muitos tinham um conhecimento cultural muito baixo, um nível intelectual muito baixo, e que não conseguiam perceber algumas artimanhas que os artistas utilizavam para enganar esses censores e ter as suas músicas aprovadas e lançadas, fazendo críticas ao regime. Então, para ser bem objetivo, muitos desses censores tinham um nível intelectual, um nível de inteligência muito baixo e que não conseguia perceber. E aí, aprovava-se então, em alguns momentos, músicas que criticavam a situação política do Brasil. Quem fez muito isso foi o Chico Buarque, por exemplo, dentre outros, que fez a música Apesar de Você, é um título que faz referência ao regime. Eu vou colocar essas músicas no Google Sala de Aula para que vocês possam ouvir essas músicas e perceber partes das críticas que elas apresentam. A música Cálice também, que fazia uma brincadeira com a palavra cálice. Então, o cálice, uma taça de vinho, que teria o mesmo som então, da palavra cálice de calar, de censura e assim por diante. Depois vocês ouvirão essa música também. Agora, do lado oposto a essa cultura que tinha um engajamento político maior, surgiu também a Jovem Guarda, dando destaque, por exemplo, ao Roberto Carlos, a Wanderleia, ao Erasmo Carlos, dentre outros cantores, que começaram a fazer músicas inspiradas no rock, que estava em crescimento naquele momento, na década de 60 e 70, mas que as músicas tinham foco em relacionamentos amorosos, em diversão e as festas. Aqueles que faziam música mais politizadas consideravam esse grupo da Jovem Guarda mais alienados, porque eles optaram em não se envolver em questões políticas. Claro, tudo é uma opção, gente. Quem se envolve porque quer e assume os riscos. Quem não se envolve porque quer e assume os seus riscos. Então, alguns preferiam mexer contra o governo ditatorial e antidemocrático, outros não. Mas, dentre um e outro, vai ser a Jovem Guarda que vai ganhar amplo espaço na televisão, justamente porque ela não faz crítica ao governo. No cinema, nós teremos o destaque ao movimento chamado Cinema Novo no Brasil, que vai ser caracterizado por uma escola que é chamada de realismo. No Cinema Novo, com o realismo, os filmes brasileiros começam a denunciar as mazelas nacionais, os graves problemas
sociais, econômicos e políticos que o Brasil enfrentava. Então, representava, por exemplo, as áreas do interior do Brasil, que estavam em processo de subdesenvolvimento, apresentava disputas por terras, a seca, que eram coisas responsáveis pela miséria no Brasil. Então, por que os cineastas brasileiros resolveram fazer isso? Porque se você vesse os jornais da época, por conta da censura, o Brasil parecia um país rico, próspero, parecia um país de primeiro mundo, mas a realidade era outra. E aí eles faziam um filme de forma que a censura não conseguia, às vezes, pegar, em muitos casos pegava, mas em outros não, porque o filme não tinha um discurso claramente anti o governo, mas a imagem que contava a história, as imagens retratadas no filme já era suficiente para perceber que o Brasil retratado ali, que era o Brasil real, por isso o realismo, era um Brasil muito diferente daquele defendido pelos governantes e pela imprensa censurada. Tá certo? Então era um Brasil miserável, com pessoas na miséria, faminta e assim por diante. No teatro também nós teremos destaque para peças que eram focadas em problemas urbanos, que os operários frequentemente passavam. E aí nós temos exemplos como os grupos Arena e Oficina, que tinham em comum o objetivo de denunciar os abusos da ditadura e todos os problemas do país. Grupos de teatro, claro, sofreram grandemente com a censura, tá certo? Muitos artistas, músicos, cineastas, atores, enfim, diretores, atrizes, escritores passaram por essa dificuldade da censura no Brasil, dificultando o seu trabalho, muitos sendo obrigados, inclusive, a deixar o país. Portanto, um período bastante conturbado e problemático da nossa história. Apesar de tudo, ainda há pessoas saudosistas a esse momento, que gostavam, de certa maneira, desse período, sabe-se lá por quê. Mas o nosso papel como estudantes de história é perceber esses problemas para que nós evitemos que ele volte, que ele não retorne nunca mais.